Contos da meia-noite. À meia-noite, a mente se abre. À meia-noite, as verdades mais difíceis vêm à tona. Você está entrando no momento em que o véu entre o sono e a vigília, entre o normal e o insano, fica tênue. Você está entrando no reino dos contos da meia-noite. O porão é o refúgio da memória, o lar do que gostaríamos de esquecer. Para Clara, era o lugar onde a quietude da mente se rompeu. Ela desceu em busca de uma lanterna velha e encontrou seu novo destino. O ar, lá embaixo, era espesso, não apenas frio, mas úmido e pesado, com o cheiro penetrante de terra molhada, mofo antigo e o pó fino dos anos. O chão era de cimento áspero, e a única luz vinha de uma única lâmpada pendurada, envolta em teias de aranha, que mal vencia a escuridão dos cantos. A luz lançava sombras alongadas e distorcidas sobre móveis cobertos com lençóis brancos, como fantasmas de uma vida passada. O objetivo era achar uma caixa de ferramentas esquecida sob a prateleira mais alta. Foi ali, tateando entre pilhas de jornais amarelados e álbuns de fotos que desbotavam, que a mão de Clara esbarrou em algo que não deveria estar ali. Lá estava ela, uma caixa de madeira escura, do tamanho de um livro grande. Não era como as caixas de papelão ou as de plástico que a rodeavam. Esta era de uma madeira densa e desconhecida, pesada demais para o seu tamanho. Não havia fechadura, apenas um entalhe intrincado, grotesco e antigo, que cobria todas as faces da caixa, com padrões que pareciam se contorcer, serpentes ou raízes fossilizadas. Eu senti que aquela caixa não pertencia à minha família, nem ao nosso tempo. Ao tentar movê-la, o canto áspero da caixa rasgou a pele de sua mão esquerda. Um arranhão simples, fino, mas profundo. Não senti dor, mas uma espécie de frio que se espalhou pelo braço, como um metal gelado sendo injetado. Olhei para o entalhe fixamente e tive a certeza. Aqueles desenhos não eram apenas linhas, eram códigos, eram dentes. Os dias passaram. O arranhão não cicatrizava, mas piorava. Em vez de uma linha fina, a pele ao redor inchou, adquiriu um tom vermelho vivo e começou a pulsar, de um jeito lento, quase imperceptível. Uma tarde, enquanto Clara tentava escrever, ela sentiu uma fisgada. Olhou para a ferida e viu o inchaço mudar. O ferimento se abriu, mas não como uma ferida comum. O tecido se curvou em uma forma carnosa, assemelhando-se a uma fissura, e o arranhão se transformou em algo redondo. Abri e fechei a mão, e o ferimento fez o mesmo, e a fissura falou. "Volca-me, Soul!" Clara gritou, retirando a mão em um movimento brusco. "Quem tá aí?" Eu, disse a voz grave, seca e rouca, que parecia vir de sua própria pele. "Não grite. Ninguém pode ouvir você além de mim, e você não deve falar disso a ninguém. Eu sou seu amigo. Eu sou o seu verdadeiro eu." A partir daquele momento, aquela abertura carnosa, na mão de Clara tornou-se uma presença constante e íntima. Não falava, mas sussurrava, vibrando contra o tecido da pele, um murmúrio que só Clara ouvia. O seu verdadeiro eu na pele começou a plantar sementes de desordem, começando pela malícia. "Comece pequeno", sussurrava a voz um dia, enquanto Clara observava o carro novo do vizinho. "Ele se acha melhor que você. Risque a pintura dele com a sua chave. Ele merece essa pequena humilhação. Você sentirá uma satisfação surpreendente." Clara sentiu um arrepio, mas a tentação era esmagadora. Horas depois, ela estava no estacionamento, a chave na mão. Ninguém saberia, e a voz estava certa. O risco fino e profundo na lataria lhe deu um alívio temporário para a pressão constante. O medo se misturou com a cumplicidade. "Você está apenas sendo real", sussurrou o verdadeiro eu, em outra ocasião. "Sua colega, Sarah, está competindo por aquela promoção. Faça com que ela pareça
incompetente. Altere o relatório dela. Erosutel, uma falha que destruirá a confiança que o chefe tem nela. Você subirá mais rápido. A voz prometia sucesso através da crueldade social. A voz passou a exigir atos mais significativos, onde a malícia evoluiu para crueldade emocional e abandono. Você sabe que eles estão falando de você, sibilava a voz na palma, com a voz escorrendo veneno. Eles dizem que você é fraca. Eles dizem que você é inútil. Prove que eles estão errados. Finja uma doença grave. Diga à sua família que os médicos não lhe dão muito tempo. Observe a devoção, o medo nos olhos deles, o poder que você terá. Eles a servirão. Clara recuou em horror. Eu não posso fazer isso. Eu não sou assim. Você é assim. Repreendi a voz. Eu sou você. Você está apenas se recusando a ser livre. O verdadeiro eu escalou para a destruição de confiança e a desestabilização da vida de todos que a cercavam. A voz ordenou a destruição de documentos importantes, a queima de cartas de amor antigas de seus pais e o roubo de dinheiro de contas de poupança, tudo para semear o caos. Saia de casa, disse o verdadeiro eu. Deixe a geladeira e todas as torneiras abertas. Ligue o gás no fogão. Vá embora e não olhe para trás. Deixe-os confusos, famintos e assustados. Não somos responsáveis pela felicidade deles. Somos responsáveis apenas pela nossa... E o caos é a nossa arte. Clara correu para o quarto, trancou a porta e começou a esfregar a mão freneticamente contra a parede, contra a madeira, tentando arrancar, esmagar, obliterar aquela fissura falante. O verdadeiro eu apenas ria, um som seco e gutural que a preenchia. Você não pode se livrar de mim, minha cara. Eu sou a parte mais antiga de você. Eu sou a sua liberdade. Naquele exato momento, o desespero de Clara atingiu o limite. Ela correu para o espelho e examinou sua mão sob a luz branca e dura do banheiro. O arranhão estava lá, uma linha fina, em processo de cicatrização normal. Não havia inchaço, nem tecido róseo, nem fissura. Não havia o verdadeiro eu na pele, apenas a pele se curando. Clara olhou para o espelho, o pânico congelando seu rosto. Ela levou a mão ao ouvido. O som do sussurro estava mais alto do que nunca. O estou aqui, dizia a voz na sua cabeça. Eu nunca estive em outro lugar. A história da caixa, do porão, do arranhão, do verdadeiro eu na mão. Tudo se desfez em um momento de clareza aterrorizante e fugaz. O mal não veio de fora, de um objeto amaldiçoado, mas do dentro. A voz e o ferimento era uma manifestação física de suas lutas internas, uma projeção vocal e visual de pensamentos intrusivos, de impulsos que ela não conseguia controlar. O arranhão foi o pretexto que sua mente havia usado para dar forma e voz ao caos que já existia. A voz era uma alucinação auditiva, uma parte de sua mente que havia se desvinculado e ganhado autonomia. Clara não tinha sido atacada por um demônio, mas por uma desorganização profunda de sua própria percepção. A boca havia sumido da pele para se instalar de vez na mente. Você não está louca, Clara, disse a voz, agora suave e consoladora, a voz que ela queria ouvir. Você apenas tem uma forma de ver o mundo que é diferente. Boca, única, você é a única que pode me ouvir. O horror maior de Clara foi a aceitação. Mesmo sabendo a verdade, mesmo reconhecendo que a voz era uma alucinação, ela se apegou a ela. O verdadeiro eu se tornou a sua única companhia. A personificação do lado sombrio de sua própria mente exigia ser ouvida. Clara abaixou a mão, a linha de cicatrização em sua palma, parecendo um sorriso irônico. Sim, murmurou Clara para o vazio, para o eco da voz em sua própria cabeça. Eu não sou louca. Eu sou apenas Clara. O medo
não é o de perder a vida, meus amigos. É o de perder a conexão com a realidade. A mente humana é uma paisagem, e às vezes, nessa paisagem, um vale se separa da montanha e se torna um mundo próprio. Clara não está mais lutando contra uma caixa antiga, mas contra a arquitetura desmoronada de sua própria consciência. Ela não é má, mas é controlada por uma realidade que só existe para ela. E agora que o verdadeiro eu se instalou na mente, a solidão é total. Ela está sozinha em uma sala cheia de vozes. E essa é a verdade que só se revela quando o mundo adormece. E você, ouvinte, está agora sozinho com um eco desses contos da meia-noite.